Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor Geisiel Martins e eu tenho uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Cobrança ou perdão? Condenar ou restaurar? Esse é sempre o dilema que antecede uma repreensão. Condenar apenas piora o que já está ruim. É dessa forma que acabamos de matar os nossos próprios feridos. Porém, quando nós perdoamos, antecipamos a ação dos demônios, neutralizando-a. Certamente Deus poderá nos usar plenamente, perfeitamente, como ministros da sua graça. Isso é tão interessante porque o perdão, ele nos fortalece e capacita para agirmos no espírito oposto ao que está amarrando a vida das pessoas, libertando-as do cativeiro. Nesse sentido, podemos definir a repreensão como sendo a capacidade de ganhar a pessoa para nós mesmos e depois para Jesus. Vamos analisar o modelo de Jesus agir diante da maior crise na vida de Pedro. Pouco antes de Jesus morrer, ele tentou precaver os discípulos sobre as implicações do eminente momento de trevas. Porém, Pedro, delirando no seu orgulho, impõe-se. Em Lucas capítulo 22, versículo 33, Pedro diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. E Jesus, seriamente, adverte Pedro no versículo 34 dizendo: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha me negado. Sabemos a história como foi. Sabemos a história de Pedro. Vez após vez negou a Jesus. Antes que o dia amanhecesse, Pedro havia traído seu mestre a si mesmo. Precisava ser corrigido. Estava se sentindo profundamente mal. Primeiramente, Jesus o repreende com seu olhar. No versículo 61 e versículo 62, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Acredito que havia tanta ternura e compaixão no olhar de Jesus que aquilo quebrou todo o orgulho de Pedro. Não havia condenação, mas havia perdão nos seus olhos. Aquilo foi como uma bomba no coração de Pedro, fazendo com que ele enxergasse a si mesmo. Ele simplesmente não suportou e se desmanchou em lágrimas, sentindo o impacto do perdão demonstrado por Jesus. É interessante que depois da ressurreição, Jesus, ele vem a Pedro e por 3 vezes ele faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? É interessante esse texto, porque Pedro, na noite da condenação de Jesus, 3 vezes ele negou a Jesus. Quando Jesus é crucificado e sepultado, Pedro, desistindo do seu ministério, de ser um pescador de homens, ele então decide voltar ao mar e voltar a pescar peixes. Passa a noite toda e não consegue pegar nada. Quando amanhece, frustrado porque não conseguiu pegar peixe nenhum, ele vê um homem na praia e lá havia pão e havia peixe na brasa. E aquele homem diz a Pedro: lance a rede para o outro lado. Pedro responde: mas eu já pesquei a noite toda e nada aconteceu. E aquele homem diz: lance a rede para o outro lado do barco. Pedro lançou, o barco quase veio a pique de tanto peixe. E então os discípulos disseram: quem seria essa pessoa senão o mestre? Então Pedro pula na água e vai nadando até a praia. Quando chega até lá, é Jesus que estava lá, o esperando com peixe na brasa e pão nas mãos, para que pudesse ceiar com eles. O que é interessante é que após eles comerem, terem um momento de comunhão, Jesus o chama e diz para ele: Petros, agapismi. É interessante que na língua grega, a palavra amor, ela é fundamentada em 4 significados. O amor ágape, que é o amor pleno, que somente Deus pode dar. O amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. O amor storge, que é o amor entre pai e filhos. E o amor filéu, que é o amor entre amigos. Quando Jesus chega para Pedro, ele para dizer: Pedro, tu me amas, no grego Jesus estava dizendo: Petros, agapismi. E Pedro responde para Jesus: Fileus me Adonai. Jesus olha para ele e diz: Petros, agapismi. E Pedro diz para ele mais uma vez: Fileus me Adonai. Então pela 3ª vez Jesus então diz assim para ele: Petros, Fileus me. E Pedro diz para ele: Fileus me Adonai. O que Jesus estava querendo dizer com isso?
Se das 2 vezes Jesus disse: Pedro, tu me amas assim como eu te amo, com amor ágape, um amor incomparável, Pedro olha para ele e diz: Senhor, eu não consigo te amar assim, só consigo te amar como um amigo que tu és. E Jesus mais uma vez diz: Pedro, tu me amas, mas com amor ágape, o ágape, aquele amor que somente Deus pode dar. E Pedro mais uma vez diz para ele: Senhor, só consigo te amar com amor humano, o amor de amigo. Então pela 3ª vez Jesus diz para ele: Petros, fileus-me, ou seja, Pedro, tu me amas, mas com o amor de um verdadeiro amigo? Já que você não consegue me amar do mesmo jeito, do mesmo nível que eu te amo, eu quero então poder te amar no mesmo nível que você me ama. Jesus estava restaurando a vida de Pedro. Jesus começa a restaurar o relacionamento. Se por 3 vezes Pedro ele nega Jesus, agora Jesus o pergunta se o amava do mesmo nível por 3 vezes também. É interessante que na nossa vida ministerial tem que estar centralizada em uma genuína atitude de amor, temor e adoração a Deus. O resto é periférico. E então Jesus confia a Pedro aquilo que lhe era mais precioso: apacentar as suas ovelhas. Que Deus te abençoe grandiosamente, que essa palavra possa germinar vida dentro do seu coração, que você possa entender que Jesus ele te ama no mesmo nível que você consegue o amar. Jesus te ama não querendo que você o ame de um nível de amor que você não consegue alcançar, mas ele te ama no mesmo nível de amor que você consegue alcançar. Jesus está ao seu lado, Jesus está diante de você para te amar do jeito que você é. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.